Durante décadas, trabalhar com ela era como estar em casa. Os diretores e colegas de set costumavam dizer que rodar uma cena com Meg Ryan não parecia trabalho, mas sim como ser convidado para um de seus jantares familiares calorosos, íntimo, seguro e cheio de luz. Ela era a namoradinha da América, a garota da casa ao lado que todos amavam. Mas essa imagem começou a desmoronar em 2012. Os paparazzi capturaram uma mulher caminhando pela rua, uma mulher que se parecia com Meg, mas que, ao mesmo tempo, era uma estranha. Seu rosto estava inchado, seus lábios pareciam artificialmente preenchidos. Algo fundamental havia mudado, mas ela se manteve em silêncio. Durante anos, enquanto os rumores cresciam como uma tempestade, ela não disse uma palavra. O golpe final veio na cerimônia do Oscar de 2025, quando Meg subiu ao palco de braços dados com o lendário Billy Crystal. Milhões de espectadores em suas casas ficaram petrificados. A mulher que viam em suas telas mal guardava semelhança com a vibrante Meg Ryan dos anos 90. Os cirurgiões plásticos começaram a fazer listas intermináveis na televisão, especulando sobre liftings, preenchimentos e erros médicos. As estimativas do que havia sido feito eram chocantes. No entanto, a pergunta que todos se faziam: o que realmente aconteceu com a doce garota de Hollywood? Tem uma resposta muito mais complexa do que um simples bisturi. Para entender seu rosto hoje, primeiro devemos entender as cicatrizes invisíveis de seu passado. A história começa muito antes da fama, em 19 de novembro de 1961, na tranquila cidade de Fairfield, Connecticut. Ali nasceu Margaret Mary Emily Ann Hira. Sua mãe, Susan Jordan, era uma professora de inglês que sonhava em ser atriz. Seu pai, Harry Hira, era um professor de matemática que carregava o peso e a seriedade de suas raízes polonesas e russas. Seu lar era um refúgio de simplicidade. Não havia luxos, apenas livros, rotinas escolares rigorosas e as manhãs de domingo na igreja de São Pio X. Lá, Meg e seus irmãos, Dana, Annie e Andrew, aprenderam o significado de comunidade e fé muito antes de saber o que era uma câmera de cinema. A vida parecia inabalável, uma linha reta de disciplina e amor familiar. Até que Meg completou 15 anos. Era 1976, e o mundo da jovem Margaret estava prestes a se quebrar em 1000 pedaços. Foi o ano em que sua mãe decidiu que não podia mais esperar por seus sonhos. Susan fez as malas e partiu para a cidade de Nova York para perseguir uma carreira de atriz em tempo integral, deixando para trás não apenas a casa, mas também sua família. A vida dos Hira mudou da noite para o dia. Harry se tornou um pai solteiro com 4 filhos confusos. Mas para Meg, a dor foi específica e visual. Ela guardou para sempre em sua memória a imagem do carro de sua mãe se afastando pela estrada, ficando cada vez menor até desaparecer. Embora raramente fale desse momento, quando o faz, o silêncio em sua voz grita mais alto do que qualquer palavra. Algo se quebrou dentro dela naquele dia. Os vizinhos diziam que a separação foi como uma batida de porta repentina, sem aviso prévio. Meg, com apenas 15 anos, sentiu a ferroada do abandono. Anos mais tarde, sua mãe tentou explicar sua versão da história em revistas e entrevistas brilhantes, mas a distância emocional entre elas nunca se fechou totalmente. Esse único evento moldou a forma como Meg veria a lealdade e a confiança pelo resto de sua vida. Diante do caos em casa, Meg fez a única coisa que sabia fazer: buscar a perfeição. Se seu lar estava desmoronando, ela construiria sua própria estabilidade lá fora. Na escola secundária Bethel, surpreendeu a todos com sua capacidade inesgotável. Formou-se em 1979, sendo votada como a mais bonita de sua turma, mas era muito mais do que um rosto bonito. Ganhou concursos regionais de debate, recebeu o prêmio de Boa Cidadã e, aos 16 anos, venceu um concurso de beleza estadual.
Não por vaidade, mas por sobrevivência. Esse prêmio lhe deu a bolsa de estudos que precisava para a Universidade de Connecticut. Meg estudou jornalismo com a mesma intensidade com que vivia, trabalhando à noite e aparecendo em comerciais do Burger King para pagar suas despesas. Esses pequenos momentos diante da câmera não eram glamour. Eram os primeiros tijolos de seu caminho para a independência. Em 1981, já estava na Universidade de Nova York, NYU, há apenas um semestre de se formar. Mas o destino tinha outros planos. Conseguiu o papel de Betsy Montgomery na novela As the World Turns. O salário era de $550 por semana. Para uma jovem estudante que contava cada centavo, essa cifra soava como um salva-vidas. Tomou uma decisão corajosa e arriscada: deixar a universidade e lançar-se no vazio da atuação. Mais tarde, diria que as ofertas de filmes começaram a cair em seu colo mais rápido do que podia processar. Mas havia um último obstáculo: seu nome. Os agentes de Hollywood lhe disseram que Ira soava muito étnico, muito complicado. Poderia limitar seus papéis. Então Margaret adotou o sobrenome de solteira de sua avó. Soava limpo, curto e fácil de lembrar. Ficava bem nos cartazes. Margaret Hyra morreu e nasceu Meg Ryan. Sua estreia no cinema aconteceu em 1981 com Ricas e Famosas, o último filme do lendário diretor George Cukor. Meg interpretou Debbie Blake, uma jovem caroneira. Cukor não tinha piedade, empurrava seus atores ao limite, filmando durante 12 horas seguidas. Foi uma introdução brutal para uma novata, mas Meg não quebrou. Ela aguentou o ritmo. Embora o filme não a tenha transformado em uma estrela da noite para o dia, ele a colocou dentro da engrenagem real de Hollywood. Mas também a colocou em uma caixa perigosa. A indústria começou a chamá-la de ingênua inocente, antes mesmo que ela soubesse o que esse rótulo significava. Depois veio 1983 e o desastre do filme de terror de baixo orçamento Amityville 3D. Meg teve que lidar com sangue falso, cenários que tremiam e efeitos especiais que davam mais risada do que medo. A crítica foi impiedosa. Um produtor chegou a dizer que sua atuação era de madeira, sem vida. A maioria dos jovens atores teria desistido ali mesmo, esmagados pela vergonha. Mas Meg Ryan, a garota que viu sua mãe partir e decidiu ser forte, fez o contrário. Não se escondeu. Inscreveu-se no famoso Instituto de Teatro Lee Strasberg. Estudou, praticou e cresceu. Entendeu que o talento não é um presente, mas uma conquista, e estava disposta a lutar por ela. O filme de terror não ajudou sua carreira, mas a experiência fez algo mais importante. Curtiu sua pele. Aquele fracasso a obrigou a ser mais forte, empurrando-a para longe dos papéis esquecíveis e em direção a algo maior. Mas o caminho para o topo nunca é uma linha reta. Às vezes é preciso tocar o fundo primeiro. Em 1982, Meg conseguiu um papel em uma comédia da NBC chamada One of the Guys. Interpretava Lacey, a irmã vivaz de Mickey Rooney. Parecia uma oportunidade sólida, um trabalho estável na televisão. Mas a realidade brutal da indústria atingiu logo. O programa foi cancelado após apenas 12 episódios. De repente, a jovem atriz se encontrou em Manhattan, sozinha e com uma dívida de $5.000, que, naquela época, parecia uma montanha impossível de escalar. Para sobreviver, teve que trabalhar como garçonete. Seus dias se transformaram em uma rotina exaustiva de servir mesas e correr para audições. Fazia até 50 testes para pilotos de televisão por mês, recebendo um não atrás do outro. Foi um período cru e humilhante. Servir café para pessoas que talvez tivessem visto seu rosto na televisão fugazmente era um lembrete constante de quão frágil é o sucesso. Mas essa etapa a ensinou a se manter alerta e a continuar se movendo através da rejeição, uma habilidade de sobrevivência da qual dependeria muitas vezes no futuro. Então chegou 1986, o ano em que tudo mudou.
Meg conseguiu o papel de Carol Bradshaw em Top Gun. Não foi fácil. Teve que superar mais de 200 atrizes que queriam a mesma vaga. Mas algo aconteceu na sala de audições. Sua química com Tom Cruise foi tão elétrica que captou a atenção imediata do diretor Tony Scott. No entanto, as filmagens estiveram longe de ser glamorosas. As jornadas eram intermináveis, estendendo-se até 16 horas sob um sol escaldante ou luzes intensas. Meg sofreu tonturas constantes devido aos simuladores dos caças F-14, lutando contra a náusea enquanto tentava manter a compostura diante da câmera. Além disso, a tensão no set não era apenas física. Entrou em forte conflito com Val Kilmer, a quem considerava arrogante e difícil. Apesar do caos, o filme se tornou um fenômeno global, arrecadando 357 milhões de dólares. Meg tinha apenas 24 anos, ganhou um cheque de 6 dígitos e, o mais importante, seu rosto de repente significava algo em Hollywood. Embriagada pelo sucesso de Top Gun, no mesmo ano protagonizou Armados e Perigosos. Tinha tantas esperanças depositadas neste projeto que até usou parte de seu dinheiro ganho em Top Gun para apoiar o filme. Mas a aterrissagem foi brutal. A comédia despencou com um som surdo. Arrecadou apenas 15,9 milhões, frente a um orçamento de 12 milhões. A crítica a destroçou. O Rotten Tomatoes lhe deu 9%. A filmagem foi um desastre. O diretor não sabia como lidar com os comediantes, e atores como John Candy reescreviam as cenas no mesmo momento, deixando Meg confusa e deslocada. Ela pensou que Top Gun a elevaria para sempre. Mas Hollywood lhe deu uma lição cruel. Nada é garantido. Em 1987, filmou Viagem Insólita, Inner Space, interpretando Lydia Maxwell. Parecia um filme divertido de ficção científica, mas o trabalho com tela verde foi um pesadelo psicológico. Passou 8 semanas filmando cenas que lhe provocavam uma claustrofobia intensa. As equipes de efeitos especiais usavam coisas estranhas, como cebolinhas verdes, para simular tecido pulmonar em miniatura. Era estranho e exaustivo, mas entre essas horas de filmagem surrealista, aconteceu algo muito real. Ela e seu co-protagonista, Dennis Quaid, se apaixonaram. Casariam-se em 1991, e esse filme se tornou parte de sua história, entrelaçando sua vida profissional e pessoal para sempre. Mas a escuridão espreitava antes da luz definitiva. Em 1988, chegou o thriller de O.A., Morto ao Chegar. Meg interpretou Sidney Fuller, uma estudante presa nas últimas horas de vida de um homem envenenado. O filme exigia cenas de autópsias gráficas e cruas. Meg tinha 26 anos e, de repente, se viu cara a cara com imagens que a abalaram até a medula. Mais tarde, confessou que precisou de terapia para lidar com o medo da morte que o filme despertou nela. O papel a obrigou a confrontar pensamentos sombrios que nunca esperou enfrentar naquela idade. Foi um papel sombrio, mas vital. Ajudou-a a compreender seus próprios limites emocionais. E então, a história do cinema mudou em uma delicatessen. A famosa cena de Harry e Sally, feitos um para o outro, 1989, foi gestada de uma maneira que quase parecia irreal. Meg entrou na Katz's Deli sabendo que tinha que fingir um orgasmo na frente de uma multidão de estranhos comendo seus almoços. Fez isso com um pequeno sorriso, escondendo o terror absoluto que sentia por dentro. A ideia tinha vindo da esposa do diretor, mas a execução foi uma tortura. Meg tentou em uma tomada suave, mas o diretor Rob Reiner continuava pedindo que fizesse de novo e com mais força. A multidão era real. A tensão era real. Chegou a um ponto tão absurdo que o próprio Rob Reiner parou na frente dela e bateu na mesa, mostrando-lhe como fingir o que fez Billy Crystal rir tanto que depois brincou dizendo que Mighty Joe Young, o gorila gigante, teria ficado orgulhoso. A frase final, "Vou querer o mesmo que ela", dita por uma cliente real, selou o momento.
O filme arrecadou 92 milhões e Meg ganhou cerca de 15 milhões em residuais. Essa cena a perseguiu para sempre, tornando-se sua assinatura. O que poucos sabem é que Meg improvisou quase 40% das falas nervosas de Sally, tirando material de sua própria vida e da dor de seus términos passados. Fez com que sua personagem parecesse real, humana e vulnerável. Mas essa vulnerabilidade trouxe problemas. Billy Crystal, um mestre da improvisação, às vezes lançava piadas que aterrissavam bem no meio da concentração de Meg. Um dia, ele zombou de sua risada fingida e ela, tremendo de frustração, abandonou o set. A filmagem quase parou por um dia, até que Reiner interveio para acalmar os ânimos. Essas explosões de emoção crua, no entanto, foram o que deram ao filme seu encanto. Mantiveram tudo solto, divertido e vivo. Logo depois, em 1990, chegou Joe contra o Vulcão. Trabalhou ao lado de Tom Hanks sob os céus ardentes do Havaí. Os dias se esticavam até 14 horas. Meg assumiu o desafio titânico de interpretar 3 papéis diferentes: Dedé, Angélica e Patrícia, tentando manter cada personalidade distinta em sua mente enquanto o calor derretia a maquiagem. Hanks admitiu mais tarde que a energia de Meg às vezes parecia tão forte que parecia eclipsá-lo. Sua química na tela era calorosa, mas por trás das câmeras todos sentiam a pressão. Meg queria que cada papel, por menor ou mais estranho que fosse, parecesse real. E essa intensidade, essa busca incansável pela verdade, estava prestes a transformá-la na rainha indiscutível da década. Apesar dos sucessos românticos, Meg Ryan se recusava a ser apenas um rosto bonito. Queria demonstrar que seu alcance como atriz podia se esticar até arrebentar. E em 1991, decidiu saltar no vazio sem paraquedas. O diretor Oliver Stone a escolheu para interpretar Pamela Courson, a musa condenada de Jim Morrison, no filme biográfico The Doors. Para Meg, não bastava ler o roteiro. Queria entender a loucura, o caos e a neblina em que Morrison vivia. Lançou-se em uma pesquisa brutal, chegando ao extremo de participar de sessões supervisionadas de LSD. Queria saber como a mente mudava sob essa influência química, como a realidade se deformava. Seu agente entrou em pânico, aterrorizado de que a boa moça da América arruinasse sua imagem impecável com drogas e escuridão. O filme estava cheio de cenas de consumo, desenfreio e emoções pesadas. Ryan tentou se manter à tona nessa escuridão, mas o papel cobrou um preço emocional. Embora os críticos não tenham amado sua atuação, as pessoas dentro da indústria guardaram um respeito silencioso por ela. Havia demonstrado que estava disposta a entrar em um quarto escuro sem saber que monstros a esperavam lá dentro. Em meados dos anos 90, deu outra guinada inesperada, desta vez em direção à animação. Mas mesmo sendo um desenho animado, a dor era real. Quando emprestou sua voz à protagonista de Anastasia, 1997, Meg passou cerca de 200 horas trancada em uma cabine, gravando diálogos e canções. Nunca havia treinado sua voz para um trabalho tão exigente. Trabalhou de 1995 a 1996 e a história trágica dos Romanov começou a pesar sobre ela como uma laje. A execução da família real russa perseguia seus sonhos. Meg confessou sentir-se inquietantemente próxima de Anastasia enquanto gravava os momentos de medo e fuga. Toda noite, ao sair do estúdio, levava essa emoção para casa. Sua atuação deu calor à personagem e transformou o filme em um clássico. Mas por trás dessa voz doce, havia uma mulher que perdia o sono pela tristeza alheia que carregava em seus ombros. Logo depois, chegou o topo absoluto. Em 1993, tornou-se o coração pulsante de Sintonia de Amor, Sleepless in Seattle. O filme foi um monstro de bilheteria, arrecadando mais de 227 milhões de dólares em todo o mundo. Apenas em seu fim de semana de estreia, trouxe 17 milhões. O mundo inteiro se apaixonou por sua voz suave e seu encanto tranquilo.
Naquele momento, Meg se tornou a atriz mais bem paga de Hollywood, ganhando cerca de 20 milhões de dólares por filme. Tinha o mundo aos seus pés. Mas enquanto o público a adorava, ela sufocava. Os paparazzi a perseguiam sem descanso, como caçadores atrás de uma presa. A pressão fazia seu peito apertar até sentir que o pânico subia por sua garganta, afogando-a. Ocultou a maior parte desse terror do público, mas o medo viajava com ela. Durante as filmagens, durante as promoções, nos aviões. Mesmo com todo esse caos interno, o filme a consolidou como a namoradinha da América e a rainha indiscutível das comédias românticas. Houve um momento durante Sintonia de Amor que demonstrou até onde estava disposta a ir. O grande final estava ambientado no Empire State Building. Meg queria que seus passos, seu cansaço e sua urgência parecessem reais, então decidiu fazer a maioria de suas próprias cenas de risco. A chuva artificial estava gelada. Enquanto corria, escorregou violentamente. Seu ombro se deslocou. A dor foi tão aguda que lhe cortou a respiração, fazendo-a ofegar. Qualquer outro teria gritado, "Corta!", mas ela tentou terminar a cena, mordendo a dor. Mais tarde, precisou de cirurgia. Durante a turnê de imprensa de 1994 para seu próximo filme, A Teoria do Amor, e que teve que usar uma tipóia, escondendo a gravidade da lesão. Embora a cena final do filme tenha sido rodada em uma réplica em Seattle, porque os donos do edifício real negaram o acesso total, a lesão de Ryan foi muito real e atordoou a equipe. Terminou a turnê sorrindo, como se nunca tivesse se machucado. O show tinha que continuar. Em 1994, em Quando um Homem Ama uma Mulher, Meg quebrou o molde novamente. Interpretou Alice Green, uma mulher que se afogava no alcoolismo. Para se preparar, não leu livros, foi a fonte da dor. Frequentou reuniões reais dos alcoólicos anônimos durante meses. Ouviu histórias de famílias destruídas, de fígados falhando e de recuperações lentas e dolorosas. Algumas dessas histórias atingiram perto demais de casa, porque ela mesma vinha de uma família com histórico de alcoolismo. O peso do papel empurrou profundamente em sua mente. Teve um susto de recaída emocional durante as filmagens, prova de quão profundamente estava vivendo dentro da personagem. Sua atuação lhe valeu uma indicação ao Globo de Ouro e ajudou o público a entender o vício de uma maneira mais humana, menos crítica. Em 1998, voltou a ficar ao lado de Tom Hanks para Mensagem para Você, You've Got Mail. Queriam que o romance parecesse suave e natural. Então, fizeram algo incomum. Trocaram e-mails brincalhões durante 6 meses antes que as filmagens começassem. Funcionou. A química na tela fluía sem esforço. O filme alcançou os 250 milhões de dólares e manteve seu lugar no trono. Mas debaixo da doçura havia rachaduras. Ryan entrou em conflito com a atriz Parker Posey, cuja energia afiada e intensa fazia as cenas parecerem desconfortáveis. A tensão cresceu até que quase se transformou em uma briga física no set. Ryan, sentindo-se vulnerável, pediu ajustes no roteiro porque sentia que algumas falas a atacavam pessoalmente. Foi uma filmagem difícil, cheia de atrito, mas quando o filme chegou aos cinemas, a magia entre Hanks e Ryan fez com que todos os problemas desaparecessem para o espectador. Quase ao mesmo tempo, aceitou o papel em Cidade dos Anjos, City of Angels, 1998. O papel exigia longas cenas de choro. Não era um choro bonito de filme, era dor pura, e teve que fazê-lo uma e outra vez, às vezes mais de 50 tomadas seguidas. Passou semanas caminhando através do luto como se vivesse sobre seus ombros. A cena final da morte, filmada na Old Mill Road, em Crestline, Califórnia, exigiu que ela caísse em uma suavidade trágica que a deixava tremendo após cada corte. Os fãs viram um novo lado dela, uma mulher capaz de se afastar do riso e ficar no centro da dor sem perder o controle. Enquanto sua carreira brilhava como ouro, sua vida pessoal parecia de fora igualmente perfeita.
Em 14 de fevereiro de 1991, dia de São Valentim, casou-se com Dennis Quaid em Paris. Tinham se conhecido no set de Viagem Insólita em 1988 e namorado por 2 anos. O casamento parecia mágico, vestidos brancos, smoking e o fundo brilhante da Cidade do Amor. Parecia o final feliz de um filme. Mas, como Meg estava prestes a aprender da maneira mais difícil, a vida real não tem roteiro. E os finais felizes, às vezes, são apenas o começo de uma tempestade silenciosa que se gesta a portas fechadas. Hollywood os batizou como o casal dourado. Eram jovens, bonitos e bem-sucedidos. Mas a realidade atrás das portas fechadas de sua mansão era um inferno silencioso. Apenas alguns meses depois daquele casamento de conto de fadas em Paris, as rachaduras se transformaram em abismos. Dennis Quaid havia entrado na reabilitação antes mesmo do casamento. Lutava contra um vício em cocaína que o atormentava há anos. Suas recaídas chegavam rápido e batiam forte. O ponto mais baixo chegou em 1998, quando o encontraram inconsciente em sua própria casa. Foi um momento aterrorizante que forçou uma intervenção médica e familiar, deixando todos tremendo. A escuridão do vício sentou-se no sofá de sua sala de estar, e Ryan teve que carregar esse segredo, sorrindo para as câmeras enquanto seu lar desmoronava. No meio desse caos, Meg tentou construir uma família. Em 24 de abril de 1992, deu à luz seu filho, Jack Henry. Não foi um parto fácil, foi uma batalha de 28 horas que terminou com uma cesariana de emergência. Jack pesava quase 5 quilos, 10 libras, tornando o nascimento ainda mais traumático. Meg admitiria mais tarde o choque brutal de sua realidade. Passar de ganhar 15 milhões de dólares por filme e ser adorada pelo mundo, para as noites sem dormir, a dor física e um bebê que chorava em seus braços enquanto ela se sentia sobrecarregada. Ocultou sua depressão pós-parto do público com uma maestria digna de um Oscar. Mas anos depois, a terapia a ajudou a confessar o quão perto esteve de quebrar completamente. Sua honestidade tardia encorajou milhares de mulheres a falar de suas próprias lutas invisíveis. O casamento continuou em queda livre. Em 1993, Meg descobriu a primeira infidelidade de Quaid, mas o golpe de misericórdia chegou em 1996, quando encontrou recibos de hotel que provavam um caso com uma instrutora de yoga em Santa Mônica. Tentaram ir à terapia de casal, mas lá a verdade saiu como um vômito. Quaid confessou ter tido 12 casos de uma noite, ironicamente, durante o mesmo tempo em que Meg filmava Sintonia de Amor, um filme sobre o amor puro e o destino. Meg se sentiu usada, estúpida e traída. A confiança entre eles se tornou tão fina e frágil quanto um cristal. Em 1995, buscando paz e controle sobre seu próprio corpo, Meg tornou-se vegana. Quaid entrou na reabilitação novamente. As festas familiares tornaram-se tensas e pesadas. Tudo explodiu no Dia de Ação de Graças de 1997. Quaid recaiu. Em um ataque de raiva cega, destroçou um vaso avaliado em 50 mil dólares, um presente pessoal de Tom Hanks. O estrondo da porcelana se quebrando foi o som final de seu amor. Meg ocultou o incidente da imprensa para proteger o pequeno Jack, mas o dano em sua alma já era irreparável. No ano 2000, finalmente solicitou a separação. Ao revisar sua vida, descobriu que os casos de Quaid se estendiam por quase 8 de seus 10 anos juntos. Escreveu em seus diários que a traição parecia esmagadora para a alma. A luta pela guarda foi intensa e dolorosa, mas finalmente ela obteve a tutela principal e 10 mil dólares de pensão mensal. Seu divórcio foi concluído em 2001, fechando o capítulo de sua história de amor pública. Meg focou em Jack, reconstruindo sua vida peça por peça, encontrando uma força tranquila na solidão. Em meados de 1999, Meg Ryan pisou no set de Prova de Vida, Proof of Life.
carregava sobre seus ombros mais peso do que ninguém podia ver. Interpretava Alice Bowman, a esposa sequestrada de um homem em um mundo tenso. Russell Crowe interpretava o homem que tentava salvá-la. A química entre eles era afiada diante da câmera, mas logo deslizou para fora da tela. Começaram um caso discreto, enquanto ela tecnicamente ainda estava casada com Dennis Quaid. Crowe, intenso e apaixonado, enviou-lhe um brinco de diamantes de $5.000 como presente secreto. Mas em junho de 2000, os paparazzi captaram algo. E em outubro, quando saíram os trailers, o mundo inteiro sussurrava. Quaid, astutamente, foi à imprensa chamando Ryan de a outra e apresentando-se como a vítima inocente, apesar de sua própria década de infidelidades. O barulho midiático foi ensurdecedor. O filme fracassou, arrecadando apenas 63 milhões e sem recuperar seu orçamento. Esse romance de 9 meses ocorreu enquanto ambas as estrelas estavam em momentos frágeis. Mais tarde, Ryan diria que tudo nasceu de uma fraqueza emocional que estava se gestando dentro dela muito antes de as câmeras começarem a rodar. No início de 2001, a história deu uma reviravolta final. Russell Crowe a pediu em casamento em Sydney com um anel de diamantes de 10 quilates durante uma viagem tranquila que parecia um segredo. Os amigos sabiam, a mídia suspeitava, mas nunca anunciaram nada oficial. O anel contava sua própria história. Mas então, tudo se quebrou. Discutiram fortemente. O detonador foi algo inesperado. Os ciúmes de Crowe sobre a velha conexão e amizade de Meg com Tom Cruise, seu colega em Top Gun. Depois dessa briga, Ryan tomou uma decisão drástica. Voou de volta para Nova York sozinha. Naquele voo, olhando as nuvens, fez uma promessa a si mesma. Nunca mais voltaria a se apaixonar por um colega de elenco. O caso terminou ali, deixando um rastro de emoções quebradas e um dano incalculável à sua carreira. O público foi impiedoso. O National Enquirer publicou histórias pintando Crowe como violento. Ryan tentou se defender em uma entrevista à Vanity Fair em 2001, revelando pela primeira vez que Quaid havia sido infiel muito antes de ela conhecer Crowe. Tentou virar a narrativa, mas as pessoas escolheram não ouvir. Queriam um vilão e haviam escolhido a doce Meg Ryan. As consequências profissionais foram imediatas e brutais. A Miramax cancelou um acordo de $12 milhões para uma comédia romântica porque os executivos acreditavam que sua imagem doce havia se dissolvido em ácido. Os chefes dos estúdios sentiam que o escândalo havia arruinado a personalidade limpa que a tornava famosa. No meio de tudo isso, estreou Linhas Cruzadas, Hanging Up 2000. Protagonizada junto com Diane Keaton e Lisa Kudrow, o filme desmoronou na bilheteria com apenas 51,9 milhões. Nos bastidores, dizia-se que Meg havia chegado atrasada ao set mais de 15 vezes devido às brigas legais pela guarda com Quaid. Essa reputação de difícil e pouco confiável custou caro. Perdeu o papel principal em um filme biográfico de Jane Austen, que em outros tempos teria sido seu. Meg Ryan fez a única coisa que lhe restava. Desapareceu de vista. Refugiou-se em Malibu, foi para a terapia e tentou processar o colapso de seu casamento, sua carreira e a confiança de seu público. Foi o começo de um longo e lento deslizamento para longe do centro de Hollywood, em direção a uma vida mais silenciosa, mas talvez mais real. A queda foi lenta, mas ineludível. Após a semana de estreia, o filme afundou, desaparecendo do top 10 nos Estados Unidos em sua terceira semana. Os críticos não tiveram piedade, classificaram a fita de insossa e apontaram que a atuação de Meg parecia distraída, como se sua mente estivesse em outro lugar. Foi neste exato momento que Hollywood, uma indústria que perdoa o escândalo, mas não o fracasso, começou a rotulá-la com uma palavra perigosa, problemática.
Em 2001, tentou recuperar a magia com Kate Leopold, ao lado de Hugh Jackman. Parecia a fórmula perfeita, mas a bilheteria foi fria. Apenas 47 milhões em todo o mundo. Atrás das câmeras, a realidade era desoladora. Meg lutava contra uma exaustão que lhe penetrava os ossos, fruto do divórcio e das últimas ondas do escândalo com Crowe. O diretor James Mangold, notando que sua estrela estava no limite, fez algo incomum. Adicionou cenas de terapia ao roteiro que não existiam originalmente. Não era apenas pela narrativa, era para ajudar Meg a suportar sua situação, dando-lhe um espaço seguro para respirar dentro do caos. Sua dor infiltrava-se em cada tomada. Apesar do esforço, a fraca bilheteria confirmou o que os estúdios temiam. Seu encanto estava escapando do alcance do público e as rachaduras já eram visíveis demais para esconder com maquiagem. Cansada de viver em uma gaiola dourada, em 2003, Meg Ryan decidiu dinamitar sua própria imagem. Protagonizou o thriller erótico Em Carne Viva, In the Cut. Foi um filme cru, sombrio e cheio de cenas íntimas e nudez, ao lado de Mark Ruffalo. Seu agente suplicou que não o fizesse. Advertiu-a de que destruiria sua imagem de rainha da comédia romântica para sempre. Mas Meg, buscando desesperadamente ser vista como uma mulher e não como um ícone de plástico, o fez de qualquer maneira. A resposta foi um castigo brutal. A crítica e o público reagiram com uma mistura de horror e puritanismo. Os críticos lhe perguntavam por que sentia a necessidade de se despir. Os apresentadores de televisão questionavam sua lealdade aos fãs que a amavam por ser doce. O filme perdeu 74 milhões de dólares e seu lugar no cinema comercial entrou em colapso. Hollywood lhe deu uma mensagem clara e cruel. Só te queremos se você for a boa moça. Não lhe é permitido crescer. Não lhe é permitido mudar. Em 2004, tentou lutar, literalmente, em Contra as Cordas, Against the Ropes. Treinou com boxeadores reais, terminando com 2 costelas quebradas que tentou esconder para não parar a produção. Mas o destino continuava contra ela. A MGM arquivou o filme por 2 anos porque seu nome havia se tornado um problema para as equipes de marketing. A humilhação financeira também chegou. Haviam-lhe prometido 15 milhões pelo projeto, mas o longo atraso forçou seu pagamento a baixar para apenas 4 milhões. Quando finalmente estreou, os críticos disseram que ela não se encaixava no papel e que a história estava cansada. Anos mais tarde, Meg admitiria que essa experiência a drenou completamente e aprofundou seu sentimento de isolamento da indústria que um dia liderou. Houve uma última tentativa em 2008 com mulheres, O Sexo Forte, The Women. Ela dirigiu e protagonizou o filme, mas o projeto tropeçou com apenas 26 milhões na bilheteria nacional. Nos bastidores, houve brigas barulhentas com Diane Keaton sobre cortes no roteiro. A atmosfera tornou-se amarga. Quando as resenhas esmagaram o filme, Meg tomou uma decisão. Precisava de silêncio. Em 2009, afastou-se da atuação. De 2010 a 2014, Meg Ryan viveu em silêncio em Nova York. Rejeitou quase 20 roteiros de comédias românticas. Seu mundo se reduziu a uma única missão: criar seu filho, Jack Quaid. Protegeu-o ferozmente do negócio, empurrando-o para uma vida normal, enquanto ele explorava seu próprio caminho. Jack apareceu em Férias Frustradas de Verão, Adventureland, em 2009, e depois se juntou à Escola de Artes Tisch, onde permaneceu 3 anos antes de se dedicar à atuação em tempo integral. Durante esses anos, Meg raramente mostrou seu rosto em público. Estava construindo uma vida que parecesse diferente da anterior, uma vida real, longe dos holofotes. Mas o silêncio não deteve o escrutínio. Em 2012, apareceram fotos de paparazzi que mostravam Meg com o rosto inchado. Os rumores encheram a internet instantaneamente. As pessoas diziam que seus lábios pareciam mais cheios, seus traços alterados. Ela se recusou a confirmar ou negar qualquer coisa.
O silêncio só alimentou o debate. Alguns diziam que era a idade, outros que algo drástico havia acontecido. Essas fotos se tornaram parte de sua identidade pública, e os sussurros sobre sua aparência a seguiram por toda parte, eclipsando seu talento. Em 2015, buscou um novo propósito estreando como diretora com Ítaca. Foi um ato de fé. Financiou 30% do orçamento de 5 milhões ela mesma, porque os estúdios se recusaram a apoiá-la. A filmagem durou apenas 25 dias na Virgínia, e seu velho amigo Tom Hanks se juntou para uma participação especial. Embora as críticas tenham sido mistas, o filme lhe devolveu a sensação de controle. No entanto, sua vida pessoal continuava sendo uma tempestade. Seu relacionamento com o músico John Mellencamp foi um vai e vem de 2010 até 2019. Os episódios bipolares dele criaram uma tensão insustentável. Em 2014, ele terminou o relacionamento através de um e-mail frio e pouco depois apareceu com uma mulher 23 anos mais jovem. Em documentos judiciais selados, Ryan chamaria esses anos de emocionalmente exaustivos. Ficaram noivos brevemente em 2018, mas se separaram definitivamente em outubro de 2019. Enquanto sua vida amorosa se fechava, a carreira de seu filho decolava. Jack conseguiu um papel em The Boys em 2019. Meg o ajudou silenciosamente a gravar sua fita de audição de 2021, mas sem anexar seu nome, querendo que ele tivesse sua própria identidade. Quando Jack enfrentou comentários cruéis sobre sua aparência em 2016, ela estava lá, guiando-o. Sua parceria se fortaleceu. Ela o apoiava na sombra e ele a defendia abertamente. Em 2023, Meg voltou à luz com What Happens Later. Dirigiu e protagonizou este filme de $2 milhões. Embora a bilheteria tenha sido modesta, demonstrou que estava disposta a tentar novamente. Mas o momento mais impactante chegou 2 anos depois. Na cerimônia do Oscar de 2025, Meg caminhou até o palco de braços dados com Billy Crystal para apresentar o prêmio de melhor filme. Milhões de espectadores ficaram em choque. Seu rosto desencadeou uma inundação de memes cruéis nas redes sociais. As pessoas notaram a pele mais esticada, os olhos diferentes. O Dr. Samuel Gulpanian, um cirurgião plástico de Beverly Hills, analisou a transformação em rede nacional, sugerindo que a mudança havia começado entre 2006 e 2011, listando possíveis mini-liftings faciais, levantamentos de sobrancelhas e preenchimentos. Para 2025, acreditava-se que ela havia gastado mais de $100 mil em procedimentos. Enquanto alguns a atacavam, outros a defendiam, apontando que a indústria a havia pressionado durante décadas para não envelhecer. Finalmente, Meg quebrou o silêncio. Em 2025, apareceu em um podcast e, com uma voz tranquila mas firme, falou sobre a dismorfia corporal. Descartou os rumores de cirurgia como maldade estúpida, mas revelou algo mais profundo: o quanto o divórcio e o escândalo a haviam esmagado. Admitiu que pensou em deixar Hollywood completamente devido à humilhação. Disse que se sentiu sabotada e emocionalmente quebrada. Sua honestidade ressoou em milhares de ouvintes. Em 2024, abriu sua própria produtora. Um de seus primeiros projetos focou em seu divórcio de Quaid e na batalha pela guarda que lhe custou mais de $2 milhões em 2001. Manteve Jack longe do projeto para protegê-lo de velhas feridas, mas as histórias que planejava contar vinham de uma dor real e traziam as vozes de mulheres que haviam sido ignoradas. Agora, aos 63 anos, Meg Ryan diz que está evoluindo para a autenticidade. As pessoas notam sua nova aparência, sim, mas também notam uma nova força. Ela diz que está mudando a pele de sua antiga versão. Também anunciou uma série da Netflix sobre os escândalos clássicos de Hollywood, que estreará no final de 2025, com ela como narradora e produtora executiva. Quer revelar as histórias que um dia viveu.
Histórias cheias de segredos, pressão e fama em seu momento mais sombrio. No final, Meg Ryan não apenas sobreviveu à maquinaria de Hollywood, aprendeu a contar a história de como a máquina tentou esmagá-la e falhou. E por isso e por continuar de pé, ela agradece a si mesma todas as manhãs, a todas as manhãs, a todas as manhãs, a todas as manhãs, a todas as manhãs.